Ativo Rádiosnet, Rádio Joia, a sua rádio. GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS. Se você transa todas, transe com camisinha. A AIDS existe, mas nem por isso seu prazer precisa acabar. Seja com ele, ou seja com ela, use sempre camisinha. Viva com prazer, viva o sexo seguro. GAPA, um gesto de amor. A melhor programação na melhor rádio da internet está aqui, na Rádio Joia. Toda quinta-feira você ouve, às 8 da manhã, Conexão Conhecimento, com o professor Martinez. 10 da manhã, Evolução, com Karina Santos e Gil Porfírio. Às 11, chega o Maturidade no Ar, com Graça Sena e Wagner Greenhalgh. 2 da tarde, Som de Papo, com Gilberto Romano. Às 4, Escuta Aí, com Adriana Santos. Às 5 da tarde, Festa e Forró, com Diego Coscoba. E às 8 da noite, Na Ponta da Língua, com Aline Souza, Rei Júnior e Diego Coscoba. A programação da Rádio Joia tá demais! Curta e compartilhe com a galera a nova programação da Rádio Joia, toda quinta, a partir das 8 da manhã. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Um áudio é enviado. Parece notícia. Alguém escuta, concorda, fica indignado e, sem conferir se é verdade, compartilha. Mais pessoas escutam e, assim, o que pode ser uma mentira se espalha. E a grande verdade sobre uma grande mentira é que ela pode destruir muita coisa. Mas se você duvidar, você pode quebrar essa corrente. O áudio é fake, mas as consequências não. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Apoio Rádio Joia. Alguém te fala uma coisa. Se todo mundo acredita, sai compartilhando. Um fala pra um, que fala pra outro, que fala pra outro. E se ninguém duvida, vai se espalhando o que pode ser uma mentira. Mas você pode fazer diferente. Duvide. Cheque se tem fonte, se tem prova, questione. Aí, uma verdade mentirosa não vira verdade nunca. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Apoio Rádio Joia. Dicas para o consumidor. Você sabia que ao contratar um serviço não pode ser obrigado a levar outro junto? Por exemplo, se você vai ao salão cortar o cabelo, ninguém pode te obrigar a fazer as unhas também. Do mesmo modo, se você quiser só o serviço de banda larga fixa, a prestadora não pode te obrigar a contratar também TV por assinatura ou um telefone fixo. Isso se chama venda casada e é uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas da Anatel. Então fique ligado, você tem o direito de contratar internet em banda larga sem TV por assinatura junto. Você pode contratar serviço só de voz no celular sem precisar de pacotes de dados, ou também só TV por assinatura sem ter que pagar pelo telefone. Se a prestadora não oferecer essas opções, é venda casada. E isso é proibido. Quer ver outras dicas? Acesse www.anatel.gov.br/consumidor. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências: multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018-0149, 3018-0149. Realização Sintracap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia. E aí, mano, rola um fumido bom aí? Tem sim, ó, chegado. Aí quanto morre nessa parada, hein? Aí morre um pai de família no farol, uma dona de casa na porta do banco, um adolescente na escola, uma criança de bala perdida. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você for comprar, lembre-se do preço. Associação Parceria contra Drogas. Rádio Joia. Dicas para o consumidor. Está com problemas com a operadora de telefone, celular ou internet? Se você já procurou a empresa, mas ela ainda não resolveu a situação, a Anatel pode te ajudar.
Basta abrir uma reclamação na Anatel. Fazer isso é muito fácil. Antes de tudo, você deve ter em mãos o número do protocolo que a prestadora forneceu quando você foi atendido lá. Depois, acesse www.anatel.gov.br/consumidor e clique em Registrar Reclamação ou baixe o aplicativo Anatel Consumidor no seu celular. Se preferir, você também pode ligar para a nossa central telefônica no número 1331. Depois de registrada, sua reclamação é encaminhada para a própria prestadora, que deve te dar uma resposta em até 5 dias úteis. Quer saber mais? Acompanhe o nosso trabalho em facebook.com/anatel.oficial. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Você segue alguém. Todos seguem todos. Aí, alguém manda uma coisa que parece notícia. Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não. Mas você não vai com os outros. Você duvida. E tomara que todos duvidem também. Porque quanto mais a gente duvida, mais a verdade aparece. Nunca duvide disso. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Apoio Rádio Joia. A programação da Rádio Joia vai passar por algumas modificações. E você, que é o nosso ouvinte mais do que especial, pode continuar ajudando a fazer da sua Rádio Joia uma rádio diferente e do seu jeito. Vem aí a nova programação da Rádio Joia. Mais informação, entretenimento e muita interatividade. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Dicas para o consumidor. Está com problemas com a operadora de telefone, celular ou internet? Se você já procurou a empresa, mas ela ainda não resolveu a situação, a Anatel pode te ajudar. Basta abrir uma reclamação na Anatel. Fazer isso é muito fácil. Antes de tudo, você deve ter em mãos o número do protocolo que a prestadora forneceu quando você foi atendido lá. Depois, acesse www.anatel.gov.br/consumidor e clique em Registrar Reclamação ou baixe o aplicativo Anatel Consumidor no seu celular. Se preferir, você também pode ligar para a nossa central telefônica no número 1331. Depois de registrada, sua reclamação é encaminhada para a própria prestadora, que deve te dar uma resposta em até 5 dias úteis. Quer saber mais? Acompanhe o nosso trabalho em facebook.com/anatel.oficial. Rádio Joia, do jeito que você gosta. 8 e 6. Rádio Joia. Começa agora o período mais divertido e ousado da sua quinta-feira. 2 horas que vão mexer com a sua imaginação, com muito humor, sensualidade e um conteúdo enorme. Está preparado? Aguce todos os seus sentidos, pois está no ar, Na Ponta da Língua, com Aline Souza, Diego Goscoba e o estagiário Na Ponta da Língua. Ai, agora tá metido. Boa noite você que está em casa, você que está no carro, você que está no motel, no banheiro, na sala, na cozinha, na pia. Momento de amor não é mais na Piatã. Não, que Piatã? O nome da rádio começa com J. Joia. Aqui a gente não empurra, a gente não... Eu empurro. Olha você. A gente empurra outras coisas, né? Meu Deus! Oxe, não me bota no seu jogo também não, meu amigo. Gente, eu posso fazer minha introdução bonita? É melhor fazer, não? Introduza, Aline, vá. Deixa eu introduzir. Eu aprendi com uma Raprabu hoje para introduzir. Vamos lá. Então sejam bem-vindos vocês hoje da Rádio Joia, você que está no aplicativo, você que está no site, você que está no Instagram, você que está no Facebook, enfim, você que está onde você estiver. Chegou as suas 2 horas mais prazerosas da semana. Claro, aqui sua quinta é de primeira. Chegou o programa Na Ponta da Língua. Cadê as palmas, Coscoba? Assim. Pode passar no RH, viu, Coscoba, depois. Tá todo mundo gozador. E hoje vai rolar o quê? Hoje nós vamos falar daquilo que dizem que são 240 mil quilowatts de energia. Aquilo que você perde, para de respirar, mas a Lila Rodrigues ensinou que tem que respirar nessa hora, que respirar nessa hora é bom. E, né, é aquilo que todo mundo quer ter múltiplos. Eu aprendi já que nós somos seres multiorgásticos. E você tem múltiplos?
Ah, isso é segredo. Não, segredo não, meu amigo. Eu sou Aqui a gente mulher. não tem isso. Eu sou mulher, eu sou multiorgástica. Eu não é, Rajan? Tá vendo? Não, então tudo bem, você vai explicar isso na estante. O Rajan já disse. Rajan Quem fala de explica. mulher é você. Viu? Mas quem tem autoridade de dizer eu não sou ele. O Rajan já disse. Quem tem autoridade de falar de mulher é você que é mulher. Então você vai dizer na estante como é que se identifica o orgasmo. Não, a gente decidiu que a gente ia pular essa pauta. Não. Vai ou não vai, estagiário? Ela vai falar ou não vai falar? Você tá com medo, estagiário? Eu seguro sua vaga aqui, meu amigo. Ela que vai assinar meu relatório de estágio. Não, é o Silva Júnior que está te ouvindo. É o Silva Júnior. Então é isso. Hoje nós vamos falar de orgasmo. Você já teve, você tem, você quer ter. Hoje é quinta-feira, Dia Internacional de Orgasmo. Mas por que não na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, né? Todo dia é dia de gozar. Até porque eu aprendi que tem vários tipos de orgasmo. Eu quero te perguntar isso também, que eu achei fantástico. Mas enfim, peraí, deixa eu dar boa noite às pessoas, que a gente tá indo atropelando. Tem vários dias? Vários dias. Vários tipos. Mas deixa eu dar boa noite às pessoas, né? Que saímos atropelando tudo. Você sozinha. Ah, tá. Então, boa noite, Coscoba. Boa noite, moça. Tudo beleza? Tudo dentro, e você? Aqui não tem nada dentro aqui. Desconforme. Mas, rapaz, você vigie, velho. Procure seu lugar de mocinha e bora trabalhar, falar sério sobre orgasmo. Vamos sim. Boa noite, estagiário. Boa noite, meu ouvinte joia. Coscoba. Boa noite, moça. Tudo beleza? E hoje, boa noite, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui Deva Rajan. Ah, chamei certinho, olha. Como é o nome, cara? Deva Rajan. Eu já tô devendo a tanta gente. Rajan, velho, é complicado. Ele que é terapeuta tântrico e renascedor. Respirar é vida, né, estagiário? Sim. Renascedor? Isso. O que é renascedor? Ah, explica aí, Rajan, pra gente. Boa noite, primeiramente. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação, meu. Para falar sobre o orgasmo e bater esse papo bacana. O renascimento é uma terapia através da respiração. E a ideia é você respirar de forma consciente. A gente respira, mas a gente respira automático, né? A gente não respira consciente ou com vontade de respirar. Qual o horário do dia ou o momento do dia que você para e fala, vou respirar agora? Uma vez por semana só. Normalmente quando a gente está em um momento de estresse, né? Alto ou com raiva, algo, respira. Mas a respiração tem um bem danado. E o renascimento é sobre respiração. Sim, mas me conte, quem é Deva Rajan? Então vamos chamar só de Rajan, né? Rajan para os íntimos. Deixa o Devi pra lá, gente. Tem muita gente no jogo. SPC Oi, já Sata. Um beijo. Oi, controle, rapaz. Oi, Sata. Sata tá mandando um beijo. Sim. Quem é Rajan? Rajan. Então, Rajan nasceu há 3 anos. Né? Rajan é o meu nome espiritual, meu nome no Tantra. E seria uma espécie de batismo no Tantra, mas sem essa formalidade ou responsabilidade, né, do batismo. Não, é algo muito leve. É um novo nome. E Deva Rajan significa Divino Rei. Eu iniciei no Tantra há 3 anos e através e por influência da minha irmã, que é terapeuta tântrica também. Tudo em família. Tudo em família. Mas quem era Rajan antes do Tantra, né? Eu vivi por 7 anos em uma igreja, então eu era de um espaço totalmente distante, né, do Tantra ou dessa realidade que eu vivo hoje. E aí eu casei na igreja, era líder na igreja, diácono, enfim. E em 2014 eu rompi com esse sistema religioso, passei por um momento de separação e foi um momento bem delicado mesmo. Entrei num processo de depressão e fui embora para São Paulo. E aí nesse início de 2015 foi quando minha irmã falou, rapaz, vai lá conhecer a Comuna, que foi onde eu fiz a minha formação, que é em Minas. Vai lá conhecer. Só que eu ficava assim, né? Tinha um monte de imagem lá, um monte de coisa. Eu falei,
esse lugar aí, não sei não. Mas aí eu cheguei num momento em que eu precisava frear um pouco. Eu estava muito desequilibrado, realmente. A vida não tinha mais cor para mim. Por um momento eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que isso mude. E aí estava procurando emprego, nada. Distribuí currículo por São Paulo inteiro e nada do emprego chegar. Fazia uma entrevista e nada de me chamarem. E aí eu falei, olha, se até dia 19 de maio não me chamarem para entrevista, para essa vaga, eu vou. E aí não me chamaram. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá... Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí depois, quando eu voltei do final de semana, que eu tinha ido para a comuna, meu sobrinho falou, tio, ligaram aqui em casa do trabalho. Eu falei, agora já foi. E aí eu iniciei esse processo de autoconhecimento mesmo. Foi muito um processo de investigação e de transformação para mim mesmo, né? De ressignificação da minha história. Eu tinha muita vontade de trabalhar, continuar trabalhando com pessoas. Entendia que minha vocação era trabalhar ajudando pessoas, mas naquele momento eu precisava ser ajudado. E o Tantra entrou na minha vida como um divisor de águas, realmente, assim. Hoje eu sou uma outra pessoa. E aí eu participei de um Caminho do Amor, que é uma vivência de um final de semana, com diversas dinâmicas de meditação. E para mim, assim, eu falei, agora eu quero ser terapeuta. Assim, foi muito libertador, foi muito transformador, e foi quando eu decidi me tornar terapeuta. Aí fiz a minha formação e desde então venho trabalhando e expandindo esse conhecimento. Uau! E aí vamos então falar do orgasmo. O que é um orgasmo, Rajan? Certo, vamos falar assim. Tem que ter um de homem aqui, viu? Tem que ter um de homem, Faça aí, meu amigo, faça. Sempre só para o estagiário, né? Danada! Ele não vai fazer, não. Fica à vontade. Ele não vai fazer, não? Eu tava esperando ele fazer. Teve um programa aqui que a gente falou que eu fiz os tipos de orgasmo, né? Lembra? Lembro. Então, quem quiser, procura aí no Facebook que você vai achar. Mas o que é o orgasmo para as pessoas? Tem gente que acha que, será que eu tive? Será que eu não tive? Será que eu tenho que sair do planeta para sentir um orgasmo? Será que eu tenho que me tremer, virar os olhos? Porque é pornografia, né? Será que eu tenho que conhecer Coscoba? Tá fazendo muito comercial de você. É verdade. Eu sou bom no que eu faço. Esses aí que ficam, né? Gloriando assim. Eu tenho certeza do que eu faço. Rapaz. Ai. Então. Vou aplicar a linha agora, não é não, Aline? O orgasmo, ele é um reflexo neuromuscular. Às vezes a gente não consegue imaginar a ideia de orgasmo se não for vinculado ao genital, né? Até pela nossa educação sexual, né? Que a base dessa educação vem muito da pornografia, mas a gente não consegue dissociar isso. E o orgasmo, na verdade, ele acontece no músculo, ele é um reflexo neuromuscular. O músculo contrai, se enche de energia e em algum momento acontece aquela expansão, né? Assim, você se contrai e quando na hora do orgasmo, você... Ó, cheguei quase do seu som aí, né? Tá vendo? Aí, ó. Vocês queriam uma demonstração masculina? Agora já tem. Aprendeu, estagiário? Tá aprendendo. Sempre aprendendo. Eu me recuso a aprender esse tipo de coisa. Isso daqui é melhor. Não, gostei mais do dele. Então, assim, o orgasmo, a gente tem um conceito muito limitado de orgasmo. E por conta disso, a gente fica também limitado, né, de expandir as possibilidades de sensações, de prazer e de orgasmo mesmo. A mulher, por exemplo, como você tinha falado aqui, vocês são multi-orgásticas. Corcoba quer saber disso depois, né? Quero saber. Mas isso você pode contar, porque... Todas as mulheres têm essa capacidade de serem multi-orgásticas. Vocês... tem uma genitália que possibilita isso. Por exemplo, o clitóris, que é a única e exclusiva função do clitóris é proporcionar prazer para a mulher. E tem de 8 a 11 mil terminações nervosas. Enquanto nós, homens, na glande peniana, temos 4 mil terminações nervosas. Pois é, tá vendo? Tem que aprender a usar mais, né? E a fazer o mapa da mina para os homens também. Isso é necessário, Muitas mulheres falam sobre isso, né? E cada vez mais tem falado sobre isso. Ontem eu estava num workshop de massagem tântrica e falando sobre orgasmo feminino e tudo mais. E só tinha mulheres, né?
E elas falando assim da necessidade dos homens também procurarem esse conhecimento, né? Procurar cuidar e saber mais, não somente sobre a mulher, mas se autoconhecer também, né? Porque o nosso próprio prazer muitas vezes a gente limita. Isso, o homem acha que é apenas no pênis, e que quando tem outros locais, por exemplo, a próstata, né? Ele pode mesmo ali, logo polêmica. Eita, levantou uma polêmica aí, hein? Aí você procura marra pra burro. Eu acho que eu vou desligar o microfone dela. Levantou uma polêmica aí, hein? Mas não é um local que o homem pode? É sim. É só, por exemplo, cortar a unha. É sim. O que acontece? A próstata é uma zona erógena, sim. Né? E está presente, todo homem tem. E isso independe de orientação sexual. É porque a gente vive numa sociedade muito machista, muito patriarcal, muito preconceituosa e hipócrita também, vale dizer. Porque eu já ouvi muitas garotas de programa e travestis, garotas de programa, falarem que muitos homens procuram o programa porque tem desejo de que elas introduzam algo no ânus deles. E são homens héteros, casados e enfim. Então, assim, é um tabu para ser quebrado, né? A ser quebrado. Porque é um lugar que você pode sim explorar o teu prazer. E isso independe de orientação sexual mesmo. É uma zona erógena e tá aí. Se não fosse para estar no nosso corpo, não estaria, né? Pois é a questão de você poder se permitir sentir o prazer, né? Sim, expandir as possibilidades, né? No último, teve um programa que foi o Silva que falou... É só ali próximo do... Que o Silvia falou sobre que era sovaco. O sovaco. Ele tinha altos prazeres no sovaco. Eu parava com... Não, ele disse que é bom demais dar um beijo no sovaco. Gente, procurem saber sobre o prazer no sovaco, porque é real. É uma zona bem erógena também. Já diz o Albino, né? O Albino fala. Você ficou curiosa, né? Quando você vê... Silva, prepare-se. Quando a Aline te ver, ela vai levantar o sovaco. Não vou não. O Mar e a Sá também falaram do joelho, né? O joelho também. Também. O joelho, o pé, o cotovelo. É isso. É porque a gente, como a gente estava falando, né? Sobre essa limitação do orgasmo, mas o prazer em si a gente limita muito, né? A gente só vincula ao genital e não explora o nosso corpo. Né? Então, tanto vale dizer também que o Tantra, a terapia tântrica, trabalha com isso, né? De você explorar o teu corpo de outras formas, de se conhecer, né? De se autoconhecer. Não, Aline, você que tem uma pesquisa aí, que não sou eu que faço pesquisa aqui, não, né? A Aline tá toda... A Aline tá... Calma, Aline, se controle. Mais controlada do que eu tô. Você relaxe. Mas ela trouxe uma pesquisa interessante aí para falar da questão do orgasmo para as mulheres, né, Aline? Quantos por cento aí você disse aí que... 70% das mulheres não têm ou acham que nunca tiveram um orgasmo. Sim, é verdade. Com base nos atendimentos, né, também, 95% das mulheres que eu atendo chegam relatando que querem desenvolver o orgasmo, ou que nunca tiveram um orgasmo, ou que acham que nunca tiveram um orgasmo, né? Então, a maioria das mulheres que procuram, né, a terapia tântrica, pelo menos eu posso falar, né, dos meus atendimentos, vem com esse caso da anorgasmia, né, da ausência de orgasmo ou a dificuldade em atingir o orgasmo. E aí a gente vai conversar. Eu tenho especialização em disfunções sexuais também, através da terapia tântrica. E a gente vai conversar, vai bater um papo e saber, né, conhecer a história da pessoa. E 95% dessas mulheres, 95% das 95%, não tem de fato uma disfunção sexual. Porque numa primeira sessão conseguem ter um orgasmo. Na verdade, é o companheiro ou a companheira que não soube acessar. Ou ela que não se conhece. Não, né? É só. Aí vocês falaram os dois, aí eu concordo com os dois. Porque a questão não é só o homem que não conhece a mulher. O homem não tem uma bola de cristal. Né? É necessário a mulher se conhecer para que ela possa saber dizer: eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Não fingir orgasmo, né? Porque se você finge orgasmo, você reforça que tá tudo bem. É porque essa sociedade machista, né, coloca a responsabilidade em cima do homem, né, Aline? Na verdade, algumas mulheres acham que eu vou fingir o orgasmo para não ferir, para não deixar ele triste. E se ela não fingir orgasmo e virar para ele e falar:
que não foi legal, ou que ela não chegou no orgasmo, isso vai sim ferir a masculinidade, o machismo dele. Porque até algumas vezes já tive amigas que disseram: o cara falhou e disse que fui eu que não fiz ele subir. Nesse caso, o estagiário, o homem que joga a responsabilidade para as mulheres. Quando, na verdade, cada um, né, tem sua responsabilidade. Sim, com certeza. Mas eu já ouvi muito homem falar isso. A mulher não chega no... o problema é dela, ela é frígida. Ainda tem isso. Né? Então, assim, mas se o homem, e aí uma dica valiosa para os homens, se o homem se preocupar um pouquinho com o mínimo de conhecimento da anatomia feminina, isso já ajuda em muito. Muito. E prestar atenção, né? Vai dando os sinais, né? Aquela coisa flanelinha, né? Vai pra lá, vem pra cá, não para, vai, vem. Não e eu vou dar uma dica também aqui, já que a gente tá falando disso de orgasmo feminino, para dizer que as terminações nervosas do clitóris se estendem até o monte púbico, que é aquele famoso capô de fusca, né, Aline? Então... Aline hoje. Que você é a única mulher aqui. Então é muito bom trabalhar também, né, a questão da região, né, tocar e... Sim. Que é uma, na verdade, assim, como ele falou, são mais de 8.000, né, terminações nervosas. Então eu fico imaginando como é o orgasmo feminino. Eu também fico imaginando, né? Estagiário. Eu também fico imaginando. Por um dia, só pra sentir o orgasmo? Olha, eu queria sentir esse orgasmo feminino, sim, porque realmente é muito, enfim, são as mulheres, né? Vocês são privilegiadas mesmo. Mas, aí, entrando aí em orgasmo masculino. Sim, sim. Nós podemos ser multiorgásticos também, sabia, estagiário? Por favor, Vou anotar. Já ouviu falar em orgasmo seco? Sim, a gente até comentou aqui no programa, né? No programa passado. Agora, como é que funciona um orgasmo seco? Então, é porque na verdade o que acontece, e aí a gente entra numa questão bem interessante, a maioria dos homens associa o orgasmo à ejaculação. Sim. Né? Acredita que a ejaculação é que é o orgasmo, e não é. Né? O orgasmo é quando você atinge o ápice, o clímax, o máximo do prazer. E a ejaculação não, quando você excreta, né? E é isso, você pode ter o orgasmo sem ejacular, como você pode ejacular sem ter o orgasmo. Entendeu? Acontece. Inclusive, por exemplo, pessoas que têm ejaculação precoce, às vezes ejacula e não teve orgasmo, não foi prazeroso. Então ele pode continuar ali na brincadeira até umas horas. Pode. Entendeu? Mas assim, a questão dessa diferença do ter orgasmo e da ejaculação, ela precisa ser entendida, porque aí também a gente amplia essas possibilidades, né? Porque se o orgasmo é você atingir o máximo do prazer, ele pode ser um orgasmo ejaculatório, e é uma explosão, é uau, realmente. Mas como o estagiário falou, você pode ter uma ejaculação sem ter um orgasmo, e pode ter um orgasmo sem ejaculação, que é o orgasmo seco. Entendeu? O orgasmo seco é um orgasmo não ejaculatório. E aí, por exemplo, muitos homens, quando criança que começam, né, a gente tem esse hábito de começar a se estimular e começar a se tocar desde cedo, e diferente das mulheres, não tem tanta repressão, né? Então, as mulheres não, as mulheres não, tira a mão daí, não pode, é errado, é sujo. E já os homens não. Então, assim, a gente começou, eu pelo menos, posso falar de mim, eu comecei a me estimular muito cedo, quando criança. E quando eu me masturbava e me tocava ali quando criança, eu ainda não ejaculava. E eu chegava num ápice, num clímax, e ficava tremendo todo assim, e dava uma sensaçãozinha, sabe? Gostosa, boa. E essa sensação é o orgasmo seco. É você chegar a atingir esse máximo. Então o que acontece? Muitos homens se reconectam com o orgasmo seco. Rapaz, eu já tive orgasmo seco. Você já teve orgasmo seco. Tá vendo? Entendeu? É isso. Muitos homens relatam que sim, eu lembro, eu já tive isso. Mas muitos homens também falam, não, quando eu comecei a me masturbar eu já ejaculava. Então acredita que o orgasmo é a ejaculação. Porque o que acontece? Depois que ejacula, acaba. É hora de dormir. Normalmente, né? Sim. E quantos orgasmos? Porque a mulher pode ter orgasmos múltiplos ou pode ter vários numa relação. Sim.
Quantos orgasmos secos um homem pode ter numa relação de 1 hora, assim? Incontáveis. Oi? Sério? Sério. Ela não aguenta chegar em casa agora. Você viu o interesse? Oi? E como é que o homem desenvolve? Porque como você falou, nós somos criados. A mulher fecha a perna porque você é menina, mocinha. Homem, Sim. coloque tudo pra fora porque o garanhão. Prenda suas cabras porque meu cabrito chegou. Sim, exatamente. Eu tenho raiva dessa frase. Você foi muito presa? Preciso reconstruir isso na minha vida. Mas, sabe, como o homem pode hoje, vamos dizer, Coscoba decidiu que quer ter só orgasmos secos. Oxe. Como é que ele vai fazer para trabalhar isso na vida dele? Certo. Para exercitar isso? Tem um exercício de todos os dias, tipo um pompoarismo? Olha, tem uma dica que isso pode facilitar e ajudar nesse processo de desenvolver o orgasmo seco, né? Que aí é uma dica mais prática e acessível a todos. Mas antes de dar essa dica, eu vou falar um pouquinho que através da terapia tântrica, né, através da massagem tântrica, a gente desenvolve esses orgasmos secos, né, ou se reconecta com eles, como eu tinha dito. Sim. Tanto nas meditações tântricas quanto nas massagens tântricas, você vai despertando a bioeletricidade do teu corpo, né, e vai despertando um estado vibracional também do teu corpo. E esses estados são altamente prazerosos. E você consegue chegar num máximo, num clímax de prazer e não ejacular. Inclusive, na massagem tântrica, alguns homens, às vezes, têm dúvida, se perde no pensamento, não consegue identificar se teve um orgasmo ou não. Já aconteceu, depois da sessão, dizer, eu ejaculei, né? Não, e não ejaculou. Ou, eu não ejaculei, né? E ejaculou. Então, você entra num nível de relaxamento, de profundidade, nesse estado alterado de percepção e consciência, que você só está ali sentindo, não está racionalizando o que está acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, eu frequento as meditações tântricas da sexta. Sim. Aquela energia que eu saio parecendo que vou dar choque em todo mundo. Sim. É um estado, vamos dizer, é um orgasmo? Não necessariamente seja um orgasmo, mas ali também pode acontecer, inclusive. Eu já tive vários orgasmos meditando, através da meditação tântrica. Eu acho que eu vou ter esse sexta agora. Complicado, né? Complicado, é. Por quê? Não, essa é a prosa, eu vou ter tal dia, é programado. Não. E ainda disse que vai sexta, né? Não, você entendeu? É um negócio assim. Tá expondo, calma, devagar, se controle, pelo amor de Deus. Não, vai falando da meditação. Tá certo. Porque, por exemplo, uma coisa, eu gosto muito de cozinhar. E eu brinco com meus amigos que às vezes, quando você come uma coisa tão gostosa, mas tão gostosa que você tem um orgasmo. Isso é verdade. Aham, viu que eu disse? Isso é verdade. É isso, é porque, como eu estava dizendo, o nosso conceito de orgasmo, ele é muito sexualizado. Então as pessoas não conseguem dissociar o orgasmo do sexo, né? Quando, na verdade, o orgasmo ele pode ser sim. E, na verdade, você pode trabalhar a sua energia sexual em várias outras atividades que também vão te dar um prazer. Né? Sim. E, como você falou da comida. E todos nós aqui, eu acredito, tem uma comida que a gente sente o cheiro, já começa a mexer alguma coisa aqui. E quando você come, que dá aquela sensação assim... A cara de Coscoba foi pagada. Hoje eu sou uma pessoa orgástica, tá bom? Não olhe pra mim assim, não. Fica na paz, né? Não me reprima, não, viu? Eu continuo preferindo esse aqui, ó. Então, como é se tornar uma pessoa orgástica? O que é que você tem que fazer para ser uma pessoa orgástica? Olha, não existe receitinha pronta, não, viu? Por quê? Eu vou dizer que foi um longo processo para eu chegar até onde eu estou hoje. Mas, assim, muito mais dentro desse processo que eu vivo, por exemplo, da terapia tântrica, desse universo, foi me reconectando com o meu corpo e com essa capacidade de sentir, potencializando as sensações. Porque normalmente a gente não sente, né? A gente vai muito no automático das coisas. O sexo é uma rapidinha, penetrou, acabou, né? O homem tem muito disso. Eu estou falando muito desse aspecto do homem.
de achar que o sexo é só penetração e não expande as possibilidades. E à medida que você vai ampliando a tua consciência, a tua visão e a possibilidade do que pode acontecer com o teu corpo, aí as coisas podem ser diferentes. Por exemplo, eu já tive relação de durar 5 horas depois do Tantra. 5 horas? 5 horas. E tem depoimentos de pessoas famosas, né, Aline? Tem aquele ator Estênio Garcia com a esposa que disse que ficou um final de semana, né, fazendo sexo tântrico também. Tem o Di Ferreira e a Isabeli Fontana, que é aquela modelo também que pratica o sexo tântrico. E tem a baiana Aline, né, a cantora Aline, que ela foi no programa do Pochá e ela falou da experiência dela mais especificamente com a massagem tântrica, né? Sim. E a descoberta, inclusive a Aline frequenta a terça tântrica, né? A gente já foi a sexta tântrica, que ela também estava presente, né? Lá Ou seja, 5 horas. Então, participando, dá para você ter aquela... Aí a pessoa pensa, poxa, 5 horas. Pensa na performance, né? Então, mas aí é que tá. Se eu tô ali 5 horas, eu não posso estar preocupado com a performance. Eu não tenho nenhum lugar para chegar. Eu vou sentir, que é o que não acontece. A gente entra na relação esperando chegar em algum lugar, esperando chegar ao orgasmo, esperando a ejaculação. Sim. E aí você está muito preocupado em chegar lá, que você não aproveita e não curte o que está acontecendo no caminho. E para mim a questão de você potencializar o seu prazer é muito mais você estar num estado de presença, tá aqui e agora. Quando você está numa relação, ou seja, num momento de masturbação, e você está ali presente no aqui e agora, a tua sensação é diferente. Experimentem fazer isso, né? Em falar em masturbação, Aline, existe masturbação saudável? Não é pra mim, não, é pra ele. Ele perguntou pra Aline. Não se preocupe, é toda sua. Na verdade, à vontade. No programa passado, né, a gente começou essa discussão. Foi porque a gente estava numa discussão que se fazer sexo era a mesma coisa que fazer amor. Aí os ouvintes estavam, que era a mesma coisa, outros que não era. Fazer sexo e fazer amor é a mesma coisa, Rajan? Depende de quem vê. Tá boa. Pra mim pode ser, pra você pode não ser. Então é isso, não existe esse acredito que existem divergências, né, de opiniões. E aí pode ser uma pergunta muito pessoal, mas eu não vou responder ela a nível de modo geral, entendeu? Ah, entendi. Tudo bem. Mas voltando à masturbação. A masturbação. Voltando à masturbação foi ótimo. Você estava dando seu depoimento, né, pra gente, acho que era interessante você falar para nosso ouvinte da sua experiência com a masturbação, né? Sim. E o quanto ela é importante hoje ou não para você, né? E como ela foi importante também para você se descobrir. Fala um pouco de sua história aí, que eu achei bacana. Vou falar. E aí me lembrem que depois de eu falar isso, tem a dica. Que a dica tem a ver. A dica para desenvolver o orgasmo seco tem a ver com masturbação. Beleza. Como eu falei antes, né? Eu comecei a me tocar muito cedo. Na verdade, assim, eu perdi a inocência, digamos, muito cedo. Eu fui abusado sexualmente quando criança, por homem e por mulher. Eu falo isso tranquilamente hoje porque, de fato, hoje para mim é ressignificado e é um espaço tranquilo. Mas eu sei que para muita gente não é. Mas o fato é que eu me sinto sexualizado desde criança. Então, eu sempre me masturbei, né? Desde os 6 anos. Então, me masturbava muito, estava ali. E na adolescência intensificou muito mais com a pornografia. Então eu fui viciado mesmo em masturbação e pornografia. Eu virava madrugadas. Você assistia Emanuele também? Assisti. Emanuele é clássico, né? Assisti. Né, Coscoba? Na época que não tinha esse fácil acesso à internet, sim, né? Sim. Band salvava. A Band deve ir falência, né, velho? Te salvava também, Cocoba? Todo mundo. Todo mundo é muita gente. Como é que você conhece a Emanuele? Eu tenho irmão. Me poupe, viu, velho? E então, na minha adolescência eu me masturbava muito mesmo. E às vezes 3, 4 vezes o dia. E
e às vezes eu segurava também muito, passava a madrugada inteira ali consumindo pornografia, eu me sentia mesmo viciado, era algo que eu não conseguia sair. Com 17 anos eu entrei na igreja, eu me converti, entrei na igreja evangélica, e como eu vinha desse histórico de muita masturbação, de algo viciante mesmo, quando eu entrei na igreja eu tive um líder que logo ele me aconselhou sobre essa questão da masturbação, do pecado e tudo mais. E eu fiquei 3 anos sem me masturbar quando eu entrei na igreja. Eu era Coscova, você conseguiu ficar quanto tempo sem, Coscova? Depende do corre-corre, do dia a dia. Ah, não, eu pensei que era na adolescente, não tô falando do dia de hoje não, Coscova. Na adolescência, não sei, tudo depende do tipo de... Nunca fui focado nisso, não. Nunca fui um cara poeteiro, não. Você sentia falta? O que você fazia? Sentia. Porque o que acontece, né? Um jovem de 17 anos... Cheio de energia, os hormônios à flor da pele ali, né? E os estímulos estão aí, visíveis, né? Eu não consumia mais pornografia, mas eu estava vendo, né? As pessoas, enfim. Mas o seu sentimento de culpa seria... O sentimento do pecado, culpa, assim, era maior. Sim. Né? Então eu não me masturbava mesmo. Às vezes já acontecia de eu estar no banheiro e estar me lavando ali e ficar super excitado e acontecia de você ejacular também sem se masturbar? Acontecia sim, porque acredito que não tem como você ficar 3 anos sem se masturbar sem ejacular, digamos assim. Então, na madrugada, né, as poluições noturnas, tinha sonhos eróticos, sonhava inclusive transando mesmo. O tanque enchia, derramava. Enchia, derramava, acordava, né, todo melado. E mesmo assim você se culpava? Me sentia culpado, né, era o demônio, enfim, todas essas questões, era o pecado, era errado, né, me sentia culpado mesmo tendo sido algo involuntário, digamos assim. E só que aí chega um momento em que não dá para sustentar isso, né? Então, 3 anos depois, entre 20 e 21 anos, não aguentei mais os hormônios estavam quase explodindo o corpo. E aí eu voltei a me masturbar, mas era sempre nesse espaço. Vingança. Era sempre nesse espaço. Me masturbava, mas depois batia o arrependimento, né? Então pedia perdão, tudo isso. E aí quando eu falo, as pessoas duvidam muito, né, dessa questão de como ficou 3 anos sem se masturbar. Pedia né? perdão antes, durante e depois, né, velho? Não, durante não pedia nada. Não tinha como quando você tá... Que não tem. Quando você tá ali no tesão, você vai pensar como que você vai pensar? Não pensa, deixa pra pensar depois. E é isso, eu acho que a gente devia tratar isso com mais naturalidade, né? E quando foi que você, posso dizer, se libertou disso? Dessa questão da masturbação, de não ser uma culpa pra você. Quando eu casei, né? Eu casei. Então, depois que eu casei, né, tinha relação livremente, né? Porque também não podia ter relação antes de casar. Então, como tinha relação e estava ali todo dia, não sentia necessidade de me masturbar, mas ainda assim me masturbava também às vezes, né? E às vezes a esposa estava viajando, e, né? E aí a mão ajudava, mas e sem culpa, assim, era tranquilo. Dentro do casamento eu não sentia o que eu sentia antes. E aí em 2014, como eu tinha falado, né, eu saí desse casamento, me separei e rompi também com a igreja. E aí quando eu conheci o Tantra e que eu pude acessar, né, e ter contato com essa potência, com todo esse potencial que existe dentro do meu corpo e dentro do corpo de cada um de vocês também existe, tá? Eu experimentei níveis de prazer e orgasmo, intensidades muito além do que eu já tinha experimentado. E a masturbação, ela perdeu um pouco a graça, porque normalmente, e aí eu posso falar, estou falando isso como algo muito pessoal, tá? Sim, ouvintes e todos. Ela perdeu a graça porque normalmente quando eu me masturbava era uma coisa rapidinha mesmo, né? E tinha aquele orgasmo de 3 segundos, de 4 segundos, e olha lá. E aí quando
na experiência da terapia tântrica, da massagem tântrica, eu experimentei orgasmos de 5, orgasmos intensos, duradouros, um atrás do outro, orgasmo seco, orgasmo ejaculatório, que o meu corpo, eu perdi o controle, parecia um boneco de posto. Pra quê, né? Então, assim, pra mim não tinha muita graça. Como não tem tanto, né? Acontece, não vou dizer que não me masturbo mais, mas é muito raro. Às vezes, quando eu tô com muita energia acumulada mesmo. E ainda assim, quando acontecem esses momentos, o que eu faço hoje? Eu aplico uma automassagem. As manobras da massagem eu faço em mim. E aí entro em um outro estado também, que não só aquela masturbação rápida e algo que não tenha tanta qualidade para mim de prazer. Ou seja, hoje a sua, se eu posso dizer assim, me corrija se eu estiver errado, a sua masturbação de 4, 5 segundos, podemos dizer que agora é maior e melhor, e não tem mais sentido só pegar no pênis, como você pode pegar no seu corpo todo. Sim, sim. É um momento, se eu tiver nesse momento de prazer, eu comigo mesmo... que todo mundo deveria ter, né? Todo mundo deveria ter, né? E aí eu acho, a gente estava falando sobre essa questão de masturbação saudável, sim. Aí eu acho saudável sim, nesse ponto, né? Ela pode ser saudável, como ela pode ser prejudicial também, né? Eu acho que tudo demais, tudo em excesso, né, pode não ser bacana. Então, assim, é importante as pessoas se masturbarem, se conhecerem, é muito importante. E essa masturbação é saudável, principalmente as mulheres, né? Porque acredito que a grande maioria dos homens tem a prática da masturbação, né? Eu acho que quando a masturbação ela se torna assim tão importante que inibe a questão da vida social, né, do relacionamento com o outro, aí ela pode vir, né, Aline, a ser um problema. A ser um problema. Agora, eu tenho aqui os 5 benefícios da masturbação. Que se masturbar é saudável. Posso ler? Pode, Cascão. Primeiro, para as mulheres, há o alívio de dores menstruais. É comprovado que você se masturbando, você tem um alívio das dores, tá que libera algumas substâncias. Então tá com cólica, vai lá, né? Dá uma geliana. Os dedinhos. Isso. Outra fonte do estudo diz que há o fortalecimento do sistema imunológico. Tem um estudo da Austrália que diz que homens entre 20 e 50 anos que se masturbam mais de 5 vezes por semana têm menos possibilidade de desenvolver um câncer. Imagina, você mantém 7 dias, o cara faz 5 vezes por semana. E aí você falando sobre isso, tem uma frase que diz que um orgasmo por dia e mantenha o médico longe. Uau! E aí, orgasmo é uma questão de saúde pública, tá, gente? É importante falar isso. Sim. Outro benefício, melhora o sono. Porque depois do orgasmo, né, libera uma série de endorfinas, hormônios. E traz um relaxamento, né? Inclusive tem pessoas que procuram a terapia tântrica por questão de insônia. Ah, é? Várias pessoas. Vamos mandar minha tia. A quarta, que é óbvia, gera uma sensação de bem-estar, né? Sim. Então, isso é óbvio. E a última que eu achei interessante, Aline, que diz que um dos benefícios é que melhora a relação do casal. Porque a gente pensa, geralmente, né? Se você pegar seu namorado se masturbando, Aline, você vai pensar o quê? Poxa, foi sozinho, que droga. E isso é um mito, porque segundo especialistas, né, a masturbação ela favorece a melhoria da relação sexual. Porque a pessoa aprende muito mais sobre seu corpo. Sim. E o que vai, suas reações, seus estímulos, e isso ajuda no sexo se tornar mais prazeroso com o parceiro. Com certeza. A gente tinha falado aqui, né, da questão da mulher se conhecer e levar isso e poder estabelecer isso dentro da relação. Porque muitas mulheres aceitam qualquer coisa às vezes, né? Qualquer coisa eu digo assim, não tá legal, não tá prazeroso, mas tá ok ali, né? Ou finge o orgasmo, mas eu acho que porque não tem esse hábito, né? De se conhecer, de se tocar. Muitas mulheres nunca se masturbaram. Existem mulheres que nunca se masturbaram. Eu atendo mulheres de 40 anos, de 45 anos, que chegaram relatando que nunca se masturbaram. Como é uma sessão... Como você trata uma mulher que chega... eu acho já uma libertação ela procurar uma massagem tântrica. Sim. Né, pelo fato dela nunca ter se tocado. E como é esse atendimento? Acho que tem que ter muito cuidado, né, Rajan? Não, com certeza. Né? Independente. Eu procuro sempre ter muito cuidado com a pessoa que está chegando ali pela primeira vez. Né? Porque é um primeiro contato. Sim. Né? E, de fato, é muito delicado. E, às vezes, depende da demanda. Né? Depende do que a pessoa está buscando, do objetivo que a pessoa está buscando. Já teve sessão, por exemplo, de eu
de eu ficar somente conversando e não ir para a massagem, de fato. Porque a pessoa não estava aberta ali no momento, a massagem não seria a solução ou a resolução naquele momento. Foi muito mais enriquecedor a gente bater aquele papo, a pessoa se abrir, né, expor essas questões. Porque, gente, também o que acontece? Eu ouço isso direto. Pessoas que falam, isso que eu estou falando com você, eu nunca conversei com ninguém. Porque a sexualidade é uma coisa muito oculta, né? É como se fosse quando você vai para uma mesa de bar, tá todo mundo bebendo, faz aquelas piadinhas sobre o sexo. Mas quando, na verdade, atrás daquela piadinha, muitas vezes as pessoas estão ocultando problemas que gostariam de tratar, mas não sabem como, não sabem porquê. Mas aí tem um programa quinta, de 8 às 10, na Rádio Joia. Né, Coscoba? Eu acho que... Beleza, a propaganda do programa. Mas eu acho que tem muita gente hoje que usa a internet para tirar muitas dúvidas. Então, assim, tem gente que tem dúvida porque quer ter. Que acesso à informação, acho que não tem como dizer que não tem. Hoje é mais fácil. Sim. Justamente, né? Então, quando há esse interesse... tem gente, um exemplo, eu acho que pessoas que não se masturbam, a maior parte, eu não gosto disso, ou seja, nunca fez. Já falo certo? Que não. Então tem essa resistência antes de saber como é. Aí você pode perguntar, alguém que diz que não se masturba, você pode perguntar a ela, você já fez? Ela vai dizer não. Não sabe nem por onde começar. Certo? Então, mas aí o que acontece? Concordo em partes com você. Porque a pessoa pode ser... a pessoa não tem interesse de procurar, né, informação. A internet está aí de fato. E eu, inclusive, quando eu casei, eu tinha 23 anos. Eu não tinha experiência. E a internet serviu como auxílio. Eu fui buscar, eu fui procurar. Sabe? Minha ex-parceira falou, não existe isso de 1 a 0, não. Se você tiver um orgasmo, eu quero ter um orgasmo. Se você tiver 2 orgasmos, eu quero ter 2 orgasmos. E ela é 12 anos mais velha do que eu. Então, assim, eu fui correr atrás, sabe? Fui me informar, busquei instrução com a minha irmã, de fato. Mas em relação à masturbação, existe também, e voltando a dizer, a gente vive numa cultura que tem uma educação muito repressora. Então tem pessoas que vêm com histórico religioso, né? Pessoas que é muito tabu mesmo falar sobre sexo que nunca foi dito, pessoas que são altamente controladas pelos pais, e os pais exercem essa função forte, né? Não instrui, apenas proíbe. Porque sofreram algum abuso. Então tem essas questões também por trás, né? Às vezes da pessoa não buscar isso. É isso, mas não é o que eu disse, não existe o interesse de conhecer aquilo. Sim. Você entende? Porque quando há esse interesse, eu tenho vergonha de falar com a Aline isso. Eu vou fazer o quê? Se eu tenho um computador, celular, tudo com internet, eu posso ir procurar na internet. Mas eu não sei se a palavra é interesse. É interesse, sabe? Se é interesse. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não é. Não sei, eu acho que eu não vejo. E eu tenho um pouco de receio com o Dr. Google também, porque tudo você pode encontrar as coisas certinhas, mas você pode encontrar muita informação. Mas é isso, você não vai pegar a primeira fonte e dizer essa. Não, mas aí pra mim, na questão da masturbação, o maior Google que existe é seu próprio corpo. Vai se tocar, mulher se toca. E ela aprendendo aos poucos, né? Porque mulher, como você falou, né, várias terminações nervosas. Isso é um campo que você pode brincar. É uma brincadeira saudável, tá, gente? Mas é um brincar de correr, de saber aonde pega, onde não pega, se bota gelo, se bota vela. Tem tanta coisa. Não pode botar fogo, velho, pelo amor de Deus. Falando disso, eu vou abrir uma questão aqui, pessoal. Olha só, tá vendo, gente? Eu já tô tão à vontade que eu já tô aqui abrindo a minha vida. Sim. Essa é a intenção. A gente já queria se abrir no início, né? Não precisa lembrar disso toda hora. Deixa ele se abrir agora. Desse período aí que eu tava falando que eu fui procurar informação e ler sobre... Porque quando eu me converti, eu tinha tido 2 experiências sexuais, né? E quando eu perdi a minha virgindade em um puteiro, né? Então, assim... A casinha feliz. No interior tem muito isso, né? Do pai, do cunhado, do tio. Vamos lá, menino, né? Vou te levar ali. Ser homem, cabra. Então, assim, eu não tinha tido boas experiências antes. E aí, quando eu casei, que eu fui, de fato, ter uma vida sexual ativa e viver isso,
eu sentia um pouco eu falei, caramba, né? E aí depois ela ainda veio e soltou essa, se você tiver um orgasmo, eu quero ter também. Se vira, neguinho. Então, de fato, eu fui procurar informação, então procurava trazer algo novo. Eu lembro que uma coisa que eu li na internet falando sobre sexo oral foi do famoso House Preto, né? Ah, sim. Já quase apanhei aqui um programa por causa do House Preto. E no puteiro o negócio é complicado. Sabe? Já foi no puteiro, minha joinha? Ah, você não, eu já fui. Aí no puteiro é o seguinte, no puteiro é o seguinte, você chega na porta, a mulher, ela tá lá embaixo, certo? Você nem encostou ainda. E a intenção dela é que acabe logo a situação, né? E aí, então jamais um puteiro vai ser igual uma relação. Não, né? É isso. E ainda mais, eu com 17 anos, né? Sendo levado por um cunhado e aquela ansiedade, né? Aquela pressão, enfim. Se não aguentar, me chama! Várias piadas, antes e depois, inclusive. Sim, você ia falando do House Preto. Não, aí foi isso. Já finalizando, foi isso. Encontrei essa informação do House Preto nessa busca aí de procurar saber mais sobre. Mas pra isso tem o Sex Appeal, Boutique Sexual. Tem o Boca Louca. Porque eu fui falar aqui no programa sobre o House Preto. O pessoal, não pode usar House Preto. Dá boa tem noite que usar. Dalila aí. Dalila, meu amor, um beijo. Minha professora de popularismo preferida do universo. Sim, aí, tem que usar outros. Aí já tem um produto específico. A gente inclusive ganhou no Feline Isso. Ó, deixa eu dizer um negócio aqui, né? Rapidinho. Viu que não sou eu que pego no pé? A Dalila colocou aqui, a Aline está bem intencionada a colar de pérolas. Ela veio pronta. Ela está pronta para a guerra. Por que para a guerra? Por que não para a paz? Não, depende do seu ponto de vista. Já viu alguém com a espada na mão? Ser pai não é pai. Depende da espada. Tá bom, Aline, tá bom. Depende da espada, né? Espada, facão, enfim. Se você falou que ia dar uma dica sobre masturbação. Sim. Essa dica ajuda você a iniciar esse processo de desenvolver o orgasmo seco, o homem, né? Então, você começa a se masturbar, imagina que você tem uma escala de 5 a 10, onde esses números representam o nível de excitação e de prazer. Então você começa a se masturbar e é um exercício para você fazer. Normalmente a gente se masturba pensando em algo, né? Utilizando da fantasia, pensando em algo. Então experimenta se masturbar já sem pensar em nada. Tenta tirar da mente as imagens e tudo isso e sentir apenas o teu corpo. É um desafio, né, estagiário? Você olhou com uma cara, estagiário. Mas tá mais difícil que a do Enem aí. Mas é isso, ó, para perceber o nosso condicionamento, né? A gente vive muito mais na fantasia do que na própria potência do corpo. Entendeu? Então, assim, experimenta se masturbar. Claro que em algum momento ou outro vai vir uma imagem, né? Mas, assim, faça o exercício de não ficar fantasiando ou criando isso para ser o caminho dessa masturbação. Em nada. Ou se masturbar pensando na conta que tem que pagar. Não. Pensando no seu corpo, no toque. Pensando no seu corpo, no toque. Eu digo não pensar numa fantasia, numa imagem erótica, né? Não ficar pensando, né, naquilo ou nisso, enfim. Naquela joia, aquela pérola, né? E aí, se masturba, começa a se masturbar. E aí vai 5, 6. Você começa a se masturbar e no início tá leve ainda, né? E aí vai intensificando aos poucos. Aí você chega no 6º, que aí você já tá entrando ali num prazer, né? Mais propriamente dito mesmo. E aí você para, fecha os olhos, respira fundo e sente o teu corpo, observa o teu corpo. Observa o que acontece, o que você está sentindo ali. Mas não deixa perder a ereção. Antes de perder a ereção, você volta e aí retoma a masturbação. E aí vai se masturbando de novo, do 6, né? 6, 7, 8.
E aí você para de novo no 8. O 8 você já tá mais quente. Não tá ainda perto de ejacular, mas você já tá alterado ali. Já tá sentindo mais prazer. Para. Fecha os olhos. Respira fundo de novo. E observa o que está acontecendo no teu corpo. Sente. Gente, quando vocês ouviram na casa do estagiário contando no banheiro. E ele tá prestando bem atenção aqui. Ele tá olhando pra mim assim, ó, bem atento. Tô aqui com a mão no computador aqui, só digitando aqui. E aí você retoma de novo. 8, 9. 9 você já tá quase ejaculando, mas ainda não. E você para. Você chega no quase e para. Ai, que nervoso. Pois é. Tá vendo? O nervoso é porque a gente é instantâneo. A gente quer terminar tudo rápido. Mas é isso, é essa calma mesmo. E aí você para no 9. Já tá quase ejaculando. Segura, respira e sente, observa. E aí depois você vai 9, o 10. O 10 é a própria ejaculação. E aí você vai sentir uma ejaculação com uma outra qualidade também. E você também sentiu o prazer antes da ejaculação. Sabe? E aí você vai desenvolvendo. Você pode fazer isso por 10, por 20 minutos, por meia hora. Aí depende muito da tua criatividade, da tua paciência, né? Para se investigar e para... Tá, mas essa dica foi para os homens. Pros e para as homens. mulheres? Para as mulheres? Isso. Ensina a contar agora. Né? Eita. Ela quer anotar, já pegou a caneta, ó. Eu não largo a caneta. Se ela não larga a caneta, imagina se colar aí. Não, para a mulher, a primeira dica, exatamente por saber que muitas mulheres não se masturbam, né, ou não têm o hábito de se masturbar, comece a fazer esse exercício, né? E aí uma dica é: prepara um ambiente, né? Tem diversos brinquedos, né? Vibradores, bullets, né? Que são esses vibradores que a gente utiliza até na massagem mesmo. E você pode estar utilizando, né? Criando um ambiente mesmo, colocando uma vela, coloca uma musiquinha. Bota um espelho na frente também, se olha. É um exercício para a mulher, né? Começar esse processo de autoconhecimento. Se olhar, se observar, conhecer a sua vulva e se tocar. E a dica maior aí da masturbação para as mulheres é ter paciência e persistência. Porque o que eu ouço de muitas mulheres é que tá se masturbando, mas não tem paciência. Para logo. Às vezes conta até 10. Muitas mulheres falam: tô me masturbando e às vezes eu tô quase chegando, mas eu já não tenho tanta paciência para ficar ali, porque às vezes eu demoro para chegar no orgasmo e eu paro. Ou seja, persista. E se investigue, né? Se conheça, né? Se toque mesmo. E até não ir para masturbação pensando de que, poxa, eu tenho que terminar aqui logo porque eu tenho que fazer a comida, eu tenho que botar comida para o gato. Isso. Tudo isso que a gente fala em relação ao prazer, ao orgasmo, a sexo, para mim uma dica muito importante é isso, é você estar presente. É na hora, né, de fechar e trancar a porta. De fato, tá sem ali, né? pressa. Claro que vai acontecer de você dar uma rapidinha, né, no intervalo do almoço, ou ali, um momento que de fato é uma rapidinha que vai acontecer, ok. Mas assim, isso não pode ser a regra, né? Isso. E até para que ela possa, na hora H, que tá ali com o companheiro, com a companheira, saber o que quer, o que não quer. Sim. Para onde vai, até onde deixa. Porque além do orgasmo e da masturbação ser tabu na vida das pessoas, para conversar, é tabu na hora que está ali. Exatamente. Importante você falar sobre isso. Vamos levantar uma questão aqui importante. Muitas mulheres também não se tocam durante o sexo. E às vezes, porque eu já ouvi isso também, não se tocam ou não se estimula até mesmo com um vibrador, por exemplo, durante a penetração, por questão do homem, pelo preconceito do homem, sabe? Vai achar que ele não está dando conta. Que ele não está dando conta, mas fica a dica aí, ó, vibrador, a mulher se tocar durante a relação
é um grande presente para vocês, homens. E o vibrador é um grande amigo seu também. A maioria dos homens vem como adversário, né? Como um adversário, mas mal sabem que é um grande aliado, porque você prepara o terreno, sabe? Vai lá, deixa a primeira mulher ter orgasmo, vários orgasmos, porque quando você vai, é muito mais prazeroso, ela tá muito mais receptiva, né? Estimule uma mulher a ponto dela te puxar para dentro dela. Não de você dar 2 beijinhos e já partir para penetração. E a Aline falou essa questão da mulher estar relaxada, né? E aí tem uma pesquisa interessante que diz que mulheres têm mais orgasmos com homens ricos. E aí eu pergunto, por que, Aline? Eu? Mulheres têm mais orgasmos com homens ricos. Não sei. Não sabe? Você quer saber por quê? Que eu saiba, não. Devido à crise, né? Estão poucos no mercado, né? É que a gente é tão criado, foge um pouco do assunto, mas a gente é tão criado, pelo menos eu, na minha família, fui criada para ter o dinheiro para comprar minhas coisas e não depender de homem para nada. Então... Mas sabe por quê? Mas foi justamente isso, a questão do relaxamento que você falou, que a mulher tem que estar relaxada. Porque quando a mulher está com um homem rico, segundo a pesquisa, né, uma pesquisa da Universidade lá dos Estados Unidos, não, da Inglaterra, uma pesquisa britânica, a mulher em geral está com tantas coisas na cabeça, preocupada, com tantas questões, que acaba não tendo a concentração no sexo. E quando você está com um homem rico, você não tem que se preocupar com pagar conta. É a questão da presença, né? Eu acho que a presença é a questão vamos dizer, da segurança. Então a pesquisa diz isso, que a mulher fica mais relaxada em relação aos problemas da sociedade e por isso ela consegue gozar mais com o homem rico. E será que o contrário é verdade? Responda, estagiário. Rapaz, na nossa sociedade machista, não. Não, porque o homem não se permite estar nesse papel. Se permite o quê, mano? Está com a mulher Você rica. não, né, Coscova? Oxe, tranquilamente. Mulher rica, atenção, você, mulher rica, quiser um gordinho na sua função da joia. Oh, meu Deus do céu. Devido à crise, acabou isso. Não, eu também não teria esse problema, mas muitos homens, né, Rajan, tem esse problema. Eu já tive isso na vida. Já teve, né? Hoje não, meu irmão. Quer pagar, amor? Paga, oh meu Deus, que bonitinho. E aí eu trago uma pergunta de uma amiga. Sim, Aline, claro. É uma amiga, sim. Tá bom, Aline. Que perguntou como ter orgasmo juntos. Ela acha bonitinho os dois gozarem na mesma hora. Programa. Marcar o relógio. Mas, rapaz. Primeiro tem que estar os dois juntos, né, Coscova? Tem que marcar em algum lugar, realmente, Coscova tem razão. No mínimo, uma webcam. Os dois juntos. Tem que estar... Mas é cada um. Aí tem uma pesquisa aqui ridícula, que eu achei, mas eu deixo falar. Não, eu só vou dizer a pesquisa. Que os americanos acreditam mais ver o pé grande do que gozar ao mesmo tempo que a mulher. Uma pesquisa. Ver o quê? O pé grande, aquele monstro. Meu Deus. Ainda bem que eu moro no Brasil. E aí, Raja, como gozar ao mesmo tempo? Então. Contando, né, Joia? E aí, você tá em que número? Pera aí, velho, que eu já cheguei só no 9, velho. 9,5. Rebobina aí um pouco, que eu ainda não. Rebobina, você entregou a sua idade. Conta mais rápido, rapaz, muita coisa, viu, velho? Sim, pra mim, primeiro essa questão mesmo de estar na mesma vibração, de estar na mesma intensidade ali, de fato estar junto, né? Estar junto ali, porque também isso acontece muito, né? Você tá na relação, mas uma das partes está mais preocupada com o próprio prazer naquele momento, do que também com esse compartilhado prazer, né? Sim, sim. E a relação sexual, para mim, ela é muito uma troca, né? Você somatiza o teu prazer com o prazer do outro e essa explosão acontece. Porque se for para você ter prazer sozinho, aí a gente se masturba, né? Isso. Então, assim, parte disso, de fato estar junto, primeiramente, né? Ponto pra gente. Tá vendo, Coscova? De fato estar junto. E
E ali, na hora, é mesmo combinar isso aí pra ter orgasmo na mesma hora. Mas exatamente. Uma dica importante que aí, né? Não tem que contar. O treinamento que você faz aí contando, que o estagiário prestou atenção, a mulher também tem que ir contando junto com ele. Mas sabe como você pode fazer essa contagem, Coscoba? Sim. Através da respiração. Sim. Você tentar... E se ela for gaga? Não. Até na respiração. Não vai contar. Gaga? Não. Gaga respirando. Não. Nunca. Não viaje não, viu, Coscoba? Vigia. Mas acho assim, alinhar a respiração, né? É uma ferramenta importante. O Dalila falou disso. Sim, de você estar na mesma frequência. Tá na mesma frequência da respiração, e isso ajuda você chegar ao mesmo tempo no É que Dalila falou também sobre a questão de você respirar na hora do orgasmo. Sim. Que a galera... Não consigo respirar. De respirar, que é o negócio... É importante, de fato. 3 chaves que a gente utiliza muito dentro da terapia tântrica em si é a respiração, o movimento e o som. Porque o som é foda. O som. Porque o que acontece essas três chaves que eu falei, elas podem tanto liberar e potencializar o fluxo de energia ali, como bloquear. Então, assim, se você não respira, você pode não sustentar, sabe? E a gente vê muito isso. As mulheres, quando respiram, e se você está respirando, tanto a mulher quanto o homem, se você respira, você consegue sustentar uma ereção por mais tempo, o prazer por mais tempo, não ejacular logo, entendeu? E a mulher consegue sustentar, ter vários orgasmos. Ou seja, para ter orgasmos múltiplos é a respiração. A respiração é uma chave. O outro é movimento, né? Que você falou, movimento, a segunda chave? O movimento é de você... É muito mais de deixar fluir mesmo, sabe? De libertação mesmo, de deixar fluir, de se entregar ali. Porque, por exemplo, não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês. A pessoa tem alguma tensão ali na hora e às vezes até quer soltar o som, às vezes até quer se movimentar, mas... fica se segurando, fica no controle. Essa é uma questão. Perdeu o controle. E o movimento vem naturalmente. É questão de se entregar mesmo. De se entregar, claro. E o som é o gemido? Você acha que tem que ter o... Se ele vier, é isso. Se ele vier naturalmente, sim. Se ele vier naturalmente, sim. Porque, de fato, durante o sexo... vem, né, esse momento de prazer, vem um som que ele é natural, cara, ele nasce dentro de você, ele vem, um som primitivo e... Foi junto aí, foi junto. Então você deixa vir naturalmente, é entrar no aspecto natural, sabe, sem essa... cobrança, que a gente acaba aprendendo, que a gente acaba aprendendo que... pegou ali o filme pornô e que tem que botar a perna na esquerda, outra na direita e sobe no ventilador eu não sabe? Aprendi isso não, você aprendeu sozinho. Você viu, estagiário? Qual é esse filme que ela tá assistindo, né, que filme é esse? Não é Emanuele, né? Não. É uma coisa mais... Emanuele era um negócio bem educado, bem... Agora, e bem feito, né? Pai, você fica no X-Vídeo, né? Eu tenho que estudar. Né? E aí você acaba aprendendo com a pornografia, né? Tantas coisas. Teve um filme bacana, aquele... Calma. É um filme que fala sobre o Tantra. Pô, mas eu esqueci o filme. Ele é bem bacana. É o Terapia do Prazer? Isso. Bliss. Terapia do Prazer. É o idoso. As mulheres saem todas felizes. Os caras estão numa obra do outro lado. Olhando. Gente, como é que ele dá conta de tantas mulheres? As mulheres saem felizes. Lá com a pele brilhando. Quando, na verdade, ele está lá fazendo a meditação tântrica com elas, né? A massagem. Dalila mandou você respirar. Dalila, você não vale. Anaísa Luiz também já vi que me mandou respirar. Renascedor não vale me mandar respirar, viu? Só entrevistado. Então, que às vezes a pessoa esquece, né? E eu tenho uma pesquisa aqui, traduzindo gemidos. Hoje eu só dou com pesquisa britânica, não sei, acho que foi no mesmo site, né? Né? Você chegou da Califórnia, tá fazendo... britânica. Então ele fez uma pesquisa com 71 mulheres heterossexuais, né, e sexualmente ativas entre 18 e 48 anos. E aí 100% dessas mulheres, das entrevistadas, diziam que gemiam.
mas 66 usavam gemidos para acelerar a ejaculação do parceiro a fim de evitar desconforto, cansaço ou tédio. Então você vê que, como você falou, essa cor é natural, mas você também pode, elas no caso, utilizavam gemido para adiantar o processo. Mas é o que eu falei do puteiro. Que você chega na porta e a mulher já tá gemendo na cama. É justamente para a questão do som. Né? A mulher tá lá gemendo pra você. Pô, tô botando um pocando. E você vai. Então é pra terminar logo para o próximo. Pro próximo, porque ela ganha. Sim. Mas aí nessa questão, entrando nessa questão da pesquisa, de fato, existe muitas mulheres que dizem que fingem orgasmo, né? E aí esse fingir orgasmo entra essa questão do gemido e tudo mais, pra terminar logo mesmo. Porque o sexo tá ruim, né? Porque não tá legal. E aí ela não consegue dizer que não está legal, ou não tem espaço para dialogar isso, né? Mas mesmo sem espaço, eu acho que é necessário criar o espaço para dialogar, né? O diálogo precisa ser mais natural mesmo, né? Nas relações. E em relação a sexo mesmo. E aí ela não consegue, aí ela finge. Finge para terminar logo, porque tá ruim, de fato. Ou para dizer que o cara é muito bom e você tá me deixando acabada, então vamos lá. Mas é isso, Aline. Na mesma pesquisa, 92% tem certeza que os gemidos impulsionam a autoestima de seus parceiros. Claro, se o cara vive e tem uma base de educação sexual na pornografia, que o que acontece na pornografia são os gemidões, né? E aí aquilo você traz mesmo para a sua relação. Sim. Né? Tanto que o que acontece? Essa questão da penetração. Por que a gente tem muito sexo só como penetração? Ou acredita que o sexo é a penetração? Não. O sexo é todo aquele momento ali. Não se resume só à penetração. Né? Mas isso fica reforçado na nossa mente. Isso. Teve até uma pesquisa que ele trouxe em um outro programa que as pessoas achavam que sexo oral e sexo anal não faziam parte do sexo. Eram preliminares. Eram preliminares. Não, que não eram sexo. Não eram sexo. Entendi. Então, imagina, a gente já chama de sexo oral, mas não é sexo. É isso, porque o que acredita ser sexo é a penetração, com ejaculação também, porque também tinha pesquisa de pessoas que diziam, não ejaculou, então também não é sexo. Sim, é isso. Existe uma pressão, né? Cobrando. E tem até uma pressão também de alguns homens que falam que algumas mulheres ejaculam. Sim, ejaculam. E aí ficam cobrando também que as mulheres façam isso. E isso também vem de influência da pornografia. A gente citou muito isso da questão da pornografia, que ela teve sua importância também. Não vamos dizer que tem de tudo de ruim, mas que também criou essa cobrança das pessoas, né? De querer fazer igual ao filme pornô. Reproduz, porque me diz uma coisa, onde é que você aprendeu sobre sexo? Quem te ensinou a ter prazer? Quem te ensinou a transar? Não vale aquela menina, não entrega agora não, velho. Sabe? Na prática. Da nossa geração mesmo, e falando muito dessa nossa geração, Emanuel, a pornografia vem muito disso. Era o que a gente via. Sim. Então era o que a gente tinha como referência. Que não é uma referência sadia nesse sentido. Hoje já está se mudando um pouco o conceito disso, né? Pouco. Bem pouco. Já ouvi, porque hoje eu já não consumo, né? Tanto. Mas já ouvi de que existem outros conceitos de pornografia, sem toda essa objetificação da mulher, sabe? Que tá mudando um pouco isso. Sim. Pois é, que isso acaba influenciando no orgasmo, né? Na vida orgástica da pessoa, e que quando vai pro dia a dia, se torna aquela pessoa de que, mal-humorada, tá mal comida. Sim. Porque isso é algo que é essencial para a nossa vida. Uma grande coisa que eu acho que as pessoas esquecem, e realmente esquecem, é que nós somos seres sexuais. Não tem para onde correr. Nós somos seres sexuais. O sexo, sexualidade, ocupa um lugar primordial na mente de todo ser humano. Todo ser humano, não é só os homens que pensam naquilo, né? Todo ser humano pensa, porque é algo que faz parte da nossa natureza.
E é tão absurdo imaginar, né, que o sexo é algo que faz parte da nossa natureza. A gente veio para esse mundo através da energia sexual e a gente vive numa sociedade onde falar sobre sexo é tabu, né? Até hoje, me diz aí alguma família que você recorde do teu círculo aí que fale sobre sexo abertamente. Ainda hoje, mesmo a gente já discutindo mais sobre sexo, falando mais sobre sexo, vocês estão aqui, né, toda semana com um programa falando sobre isso sempre. E ainda hoje falar sobre sexo na família é tabu, as pessoas não falam sobre sexo, né? Não repensam seus comportamentos sexuais. Isso, e a gente vê até um pouco daquela novela Gabriela, que tinha um cara que olhava para a mulher e dizia: se arrume que eu vou te usar. Sim. E algumas mulheres hoje, com todo esse empoderamento, não gosto da palavra, mas empoderamento feminino, com toda essa questão de saber, de ter essa consciência, ainda se sentem que são para serem usadas pelo homem. E não para ter um prazer também com o homem, por que não? Sim. Irem juntos para o sexo e juntos terem o prazer. Mas nesse movimento os homens estão ficando para trás. Porque muitas mulheres... o que acontece, né? Se conhece, se os homens não vêm junto, elas não aceitam mais qualquer coisa. Eu tô falando isso, eu não sou mulher, mas porque eu ouço esse discurso e cada vez tenho escutado mais. Mês passado eu fiz uma live falando sobre isso, sobre essa crise que a gente está vivendo de relação sexual homem e mulher, falando em relação a isso. Né? Do quanto eu tenho escutado mulheres falarem: homens, façam terapia, homens, se conheçam, homens, deem conta dos seus conteúdos, né? Porque a gente tem muito conteúdo aqui. Sim. O machismo também ele é muito cruel com os homens, né? O homem tem que ter um papel a representar, né? Tem que ser um macho e tudo mais. E nesse caso as mulheres são muito mais companheiras, amigas, ou tem muita mais naturalidade com isso, porque entre vocês conseguem dialogar e conversar e falar sobre isso de forma natural, sem necessariamente ter que estar sempre uma piadinha, se sobressaindo na questão dos homens. Se a gente está num baba, tipo, e tá falando sobre sexo, não, que nada, ela teve 30 orgasmos comigo, não, fiz gozar, não, que nada. De então, assim, até 4 horas da manhã. E aí, mentira, muitas vezes broxou, mas nunca vai dizer pro amigo que broxou. Entendeu? Então, é importante também os homens acompanharem esse desenvolvimento, né? Eu tô falando isso porque ano passado eu atendi muitas mulheres. Isso começou a se repetir em diversos atendimentos que eu fiquei assustado. Falei, caramba, toda hora tá chegando os mesmos casos, com histórias diferentes, mas a mesma situação, que era essa questão de, eu nunca tive orgasmo, sou casado há 13 anos, nunca tive um orgasmo, sou casada há 20 anos, nunca tive um orgasmo, quero ter um orgasmo, quero saber o que é, quero conhecer. E isso começou a se repetir muito. Eu falei, caramba, preciso ajudar essas mulheres de alguma forma. As mulheres que chegavam até mim, eu conseguia auxiliar no processo da terapia tântrica. Mas e as milhares de mulheres que não chegavam ou que não chegam, né? Isso acontece muito. Isso acontece muito. Inclusive, teve um caso de uma paciente que ela era casada há 13 anos, jovem, 30 anos, 32 anos, mais ou menos. O marido também, na mesma idade. E era esse caso típico, 2 beijinhos na relação, ficou excitado, partiu para a penetração, né? E aí os homens não entendem que as mulheres têm um tempo diferente, o relógio da mulher é diferente do homem. Então, assim, a mulher precisa mesmo ser estimulada, ela tem um tempo diferente, né? O homem não, rapidamente ficou excitado ali e já acha que é isso. A mulher tem a questão da lubrificação. Tem a lubrificação, tem tudo isso. E aí a mulher acaba sempre ficando no 1-0, né? Sempre ficando no 1-0. E aí essa mulher, ela falou que sempre ficava na mente, o problema sou eu, será que o problema sou eu? E isso não acontece, eu não sinto. E aí muitas vezes se negava a fazer, muitas vezes fazia, né, para cumprir tabela. Sim. A famosa dor de cabeça, né? Sim, exatamente. Se não fizer em casa, acha na rua. Isso. E aí... Só que aí quem achou na rua foi ela. Ela achava que o problema era com ela, e aí ele não tinha abertura para conversar sobre isso. Ela falando sobre isso, super machista.
E ela procurou um parceiro fora para ver se o problema era ela, de fato. E aí, com o parceiro, ela quase teve um orgasmo, mas ainda assim não teve. E aí ela ainda continua achando que o problema era ela, de fato. E ela falou, eu venho estudando sobre a terapia tântrica já há 1 ano, lendo, pesquisando, mas ainda não tinha coragem de fazer. Cheguei a conversar com ele, ele disse que se eu fosse, ele me matava. Gente. Entendeu? E aí e ela falou, Rajan, eu já estava a ponto de achar que eu estava doida, assim, de achar que eu já estava enlouquecendo porque eu achava que realmente eu não tinha prazer com o homem. Eu estava achando que eu era lésbica. Porque ela não conseguia chegar no orgasmo. E aí na primeira sessão ela teve incontáveis orgasmos. 13 anos casada, da adolescência se envolveu com um rapaz e estava com ele até os 30 anos. E na primeira sessão teve vários orgasmos. Então, né, é um ponto a se repensar, sim, esses comportamentos. Né? Se você está no sexo, você está ali para compartilhar o prazer com a pessoa, não somente para sentir o teu prazer. Né? Claro que se você não se preocupar com o teu prazer, não é o outro que vai se preocupar. O prazer ele é pessoal e intransferível. E normalmente a gente delega a responsabilidade do prazer para outra pessoa. Tem essa ideia, né, de que eu vou para o sexo para dar prazer, para o outro. E muito mais, né, em relação à mulher. A mulher foi criada, né, com esse pensamento reforçado na mente de que ela tem que satisfazer o homem. Né? Isso, e aí acaba que na hora do sexo não se conversa, porque o sexo não é só na hora do ato, o sexo é uma conversa antes, do que eu gosto disso, eu gosto daquilo, vamos por ali, vai por aqui, até chegar na cama, só que acabamos, né, indo nesse afã de já ir logo pro motel, pro capô do Fusca, seja lá para onde for. Sim. E não se conversa. E acaba os dois frustrados, cada um vira para um lado. E aí vem a dor de cabeça, que passa com sexo. Inclusive. Claro. Não tem novalgina melhor do que o sexo. Sim. Ou até a masturbação também, né? Também. Pra dar uma relaxada, assim. E aí acaba se bloqueando e se torna uma pessoa triste e amargurada, né? E gera também muitas questões nos relacionamentos, né? Porque o sexo é um termômetro também do relacionamento, né? Uau. Como está o relacionamento de vocês? Não vou nem olhar pra ninguém. Mulher broxa, acha? Eu sou uma figura, sabia, velho? Sou. Muito pessoal esse seu que tem valor. Oi, Mariana, um abraço. Você aí que foi da 4Girls, né? Mariana, aquelas 4 meninas que vieram em Gilberto. 4Girls. 4? 4 garotas, foi. Que legal, bacana. Eu lembro dela. Me conte, Sim. Mulher broxa? Você tem muito mais propriedade para falar disso do que eu. Viu? Aí, ó, tá vendo você? Não vale. Vale não é sim. Passa, repassa. Vale sim. Nesse momento eu não estou no meu lugar de fala, porque eu sou homem. Celso Portioli tá aqui. Mas sim, mulher broxa também. E aí você pode certificar, né? Bater o carimbo no que eu tô falando. Não, mas o bom é que você é o terapeuta, né? Você tem mais embasamento. Mas é isso. Do que as mulheres compartilham comigo, sim, mulher broxa também. Né? Que às vezes o homem acha que só ele tem esse privilégio de não querer, de estar num dia cansativo, ter tido um trabalho, ter tido isso, aquilo, outro. Quando, na verdade, a mulher também tem esse direito, não precisa estar... É porque o que acontece, né? Aí a gente está falando muito disso, mas é importante a gente falar sobre isso. O pensamento do homem, né? Ele tem um genital que é externo e que, para a relação sexual, né? Dentro dos padrões, ele precisa estar ereto. Então, assim, se ele está ereto, né? Ele está pronto ali para o sexo. Né? E aí, se ele brocha, ele não está ereto, então isso é visível, né? Isso é perceptível. E aí tem um pensamento que talvez a mulher não broche, porque a mulher não tem, né, um pênis para fora que precisa ficar ereto, mas o clitóris fica ereto, inclusive.
né? É porque ele é tão pequenininho que esquece de olhar pro bichinho. Muitos homens não sabem nem onde é o clitóris. Muitos homens não sabem nem onde está o clitóris. É. E isso é sério, cara. Isso é sério. A gente ministra curso de massagem tântrica, né? Onde há o toque na vulva. E a gente vai ensinar ali as manobras, os toques e tudo mais. E já teve sim, pessoas me perguntando onde são os pequenos lábios, sabe? Poxa. Porque é isso. Como tem o pensamento de que é só penetração, só sabe onde é o canal vaginal. Canal vaginal. E aí não brinca no parque. Na hora, né? Pois é. Vai no tato. Opa, isso aqui é o Olha, eu gosto de falar sobre isso. Gosto bastante de falar sobre isso. E eu acho muito necessário a gente falar sobre isso. Semana que vem é o dia do sexo aí, né? Isso. Dia 6. E Vai esperar de feriado para que a gente possa aproveitar mais. Vamos falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso mais abertamente, porque todo mundo faz sexo, né? Uns mais, outros menos. Mas todo mundo faz. A procriação continua aí. Filho vem nascendo aí, ó, a milhão. Mas a gente falar sobre isso, né? A Aline ainda acredita na cegonha. Não tenho fantasia com cegonha, não. Não está dizendo aí. É zoofilia? Que história é essa? Apesar do bico ser grande, não chama minha atenção, não. E Aline, vem cá, eu soube que tem uma surpresa aí pros ouvintes. Para o próximo programa. O que é que você tá aprontando? Eu vi um teaser lá no seu... Eu não apronto nada, eu sou um anjinho. Eu vi lá um teaser seu lá dizendo que vai ter uma coisa que vai arrepiar os pelos da... Todos os pelos do corpo. Olha, eu já tive um spoiler disso aí. Compartilha aí. Você que bem sabe que arrepia todos os pelos do corpo. É ou não é? É. Então qual é o presente aí que você tem pro ouvinte para o dia do sexo? No dia do sexo, em parceria com Tantra Amor, nós vamos estar sorteando uma sessão de massagem tântrica. Então você vai, ainda não está no Instagram, tá, gente? É só quando a Aline chegar em casa, ou seja, lá para 11 horas da noite, ou isso, se não for esticar a noite, né? Se não for comer acarajé, uma bará, sei lá, uma pizza. Tô com vontade de comer açaí. É só você pagar, que todo mundo para ali e come. Eu sou a única mulher. Sim. Ó, pensamento. Né? E você luta o tempo todo por direitos iguais. Eu não luto por direitos iguais. Mas vamos voltar para o sorteio. Vamos falar sobre o negócio aqui. Pois é. Vai estar lá no Instagram da Rádio Joia. Para você seguir o Instagram da Rádio Joia, do Tantra Amor. E também se inscrever no canal do Tantra Amor no YouTube. No dia 6/9/69, nós estaremos aqui no programa falando de traição, né? Microtraição. Você sabe, Rajão, o que é microtraição? É um negócio muito doido. Então ouça o programa, que eu também não sabia. Talvez seja a traição de você pensar já traiu? Ouça o programa. É um negócio que todo mundo pratica, viu? Microtraição. Vigia. E mesmo que algum practitioner olhe pra minha cara e faz, todo mundo. O que é traição, né? Vixe. Aí ele vai ter que discutir tudo isso na próxima. Vai, o que é traição? Não, discutam no próximo programa. Ouvirei o próximo programa pra saber. Eu já vou querer o depoimento. Você não tinha depoimento de alguém pra botar hoje? Foi, hoje não. Então a gente vai estar sorteando. Vai lá curtir o Insta do Tantra Amor, da Rádio Joia. Se inscreve no canal do YouTube. Marca 2 amigos. Não vale famoso. Não vale comercial, não vale fake. Nem repetir também, viu? Nem repetir, né, gente? Todo mundo tem lá 5.000 amigos, 10k de amigo. Senta ali a bundinha no celular e marca todo mundo para concorrer a essa sessão. O brinde é pessoal e intransferível. Não adianta Cláudia ganhar e querer dar para Jorginho. Não vai. A gente vai sortear novamente. Então, se Cláudia ganhou, é de Cláudia, e ela tem o direito de escolher se ela vai querer fazer a massagem com Mahaprabhu ou com Sata. Então, hoje à noite vai estar lá no Insta da Rádio Joia, @Rádio Joia, para você seguir e já começar, porque já é na próxima quinta. Então, você tem que sentar o dedo essa semana, aproveita o final de semana, capricha no dedo, marca meia Salvador, marca o Brasil, marca o mundo, mas a massagem é no Tantra Amor, no Rio Vermelho, tá? O melhor bairro da Bahia, né? É ou não é? É sim. E você acha que vale a pena esse prêmio, Rajão?
Rapaz, eu sou suspeito, mas vale muito a pena. Arrepia se ou não dê arrepia? de presente. Arrepia ou não arrepia todos os pelos do corpo? Arrepia, se permitir. Falo logo. Falo logo porque não é mágica, tá? Massagem tântrica não é mágica. Precisa se permitir, precisa querer sentir, precisa se entregar às sensações. E aí você vai ter uma experiência uau. Então no sexo a gente pode dizer que o sexo é permissão? Primeiro uma auto-permissão? Pode dizer, mas eu acho que é mais do que permissão. Mais? Ou talvez seja antes de permissão. É vontade, né? Você precisa querer estar ali e você vai se permitir se você quer estar ali, né? E desfrutar disso também através dessa permissão e dessa entrega. Talvez entrega seja muito mais entrega do que permissão, na minha opinião. E aí, vocês andam se entregando ou se permitindo? Hein, Coscoba? Eu ando no Instagram. Mas se permitir também, né? A gente falou aqui sobre o prazer anal, né? Falou aqui sobre algumas coisas, né? Teve um ouvinte que eu fui no churrasco. A gente estava até conversando. Eu cheguei no churrasco. Menina do... gente, um abraço pro pessoal da Toyota Terra Forte. Já esquecendo, Thalita. Um beijo para vocês que estão aí assistindo. O pessoal da Toyota Terra Forte. Ei, a Toyota aqui não entra em nada aqui, não. Não, é porque Oi, Thalita, mas a Toyota não. Que toda a equipe dela ia estar assistindo hoje, porque eles estavam precisando ter orgasmos, porque o trabalho tá tenso. Então eles iam assistir hoje o programa para ter orgasmos. Me convida para ir lá ministrar uma meditação tântrica para essa galera. Me deixa com a Toyota e... Fica a dica aí, ó, para as empresas que querem relaxar os funcionários, chama a gente, ou então vai lá, amanhã tem meditação às 8 da noite, lá no Espaço Mahatma Gandhi. Terça-feira também tem meditação tântrica. E no sábado, da noite. E sábado tem o Salvador Medita, evento gratuito, ó. Onde é? Salvador Medita. Vai ser no Jardim de Alá, às 16 horas. Pois é. Estaremos lá, eu, Sata, Imarra, Tantramor. Sem chuva. Sem chuva, né? Lembrando por isso. Até agora não choveu nos encontros do Salvador Medita. A pessoa chega de São Paulo e traz chuva, entendeu? Não, mas então, que a gente possa estar se permitindo, se entregando e vivendo mesmo essa questão da sexualidade na nossa vida, né? Sim. Para que possa estar sendo algo prazeroso e que possa levar na empresa também, né? Por que não, né? É isso. Se você está, de fato, sentindo prazer, tendo orgasmo, né? Tá gozando, né? Tá tendo relação, o seu rosto é outro, o seu humor é outro, o seu ânimo é outro, né? Então, é importante, né? É muito importante. Sexo é vida. Sexo é vida. Minha prima... Muito engraçado vou falar isso. A gente tem um grupo, todo mundo hoje tem grupo da família, né? E aí tem uma prima minha que o lema dela hoje é gozar é vida. E aí ela chegou no grupo da família com minha mãe, minhas tias, tipo, já, né? A mulherada, a gente vem de uma família muito matriarcal, então, tipo, predominância de mulher mesmo. E aí ela chegou, fez um vídeo. Bora gozar, família, gozar é vida. Mãinha, gozar é vida. Tia fulana, gozar é vida. Tia ciclana, gozar é vida. Gozem. Rapaz, eu e a minha irmã, a gente ficou dando muita risada e achando o máximo mesmo. Mas assim, pairou um silêncio no grupo, sabe? Meu Deus. Imagine. No início aqui do programa, quando o Coscoba me chamou para fazer programa na Carlos Gomes toda quinta-feira à noite, ele ficou bem constrangido com isso. Ele quer fazer um programa adulto. Eu fiz, como assim um programa adulto? Não, um programa com conteúdo mais adulto. Você quer que eu faça programa à noite na Carlos Gomes? Aí ele ficou vermelho. Hoje ele já fala naturalmente, né? Mas tinha um preconceito das pessoas quando eu ia falar. Sério, entende? Entendi. Aí ela já chegou com um colar desse, com um raso na boca.
House preto, né? Sacou? E dizendo, você sabe pra que serve isso? Eu tava aqui nesse lugar aquizinho aqui. E eu tava sentado ali. Pois é, e olhando pra mim, disse, você sabe o que... Pera aí, você me Na época eu tinha namorado, eu tava quietinha. Não, eu sou uma pessoa quieta, tá? Antes que fique estranho isso. As pessoas paravam, poxa, você vai falar de sexo no programa? Você tem certeza? E aí, recentemente, quando teve o fechamento da revista Abril, eu lembrei que eu li a revista Carícia. Que eu queria ser a Lana da revista Carícia. O que a revista Carícia falava pra mim naquela época? Era editora-chefe. Sim, você queria ser ela. Sim, porque ela era editora-chefe. Era uma revista que falava de sexo para adolescentes. Naquela época era o que eu tinha, eu não tinha Google. Sim. Eu tinha, a revista Carícia tinha Barça. Barça ninguém merece, né? Vamos combinar. Mas tinha a revista Carícia. E hoje, por mais que você veja essa questão da sexualidade, por mais que tenha Google, ainda existe um preconceito. Então existe essa necessidade. Quando eu posto que eu estou na meditação tântrica, a Aline, lá fica todo mundo vestido. A primeira pergunta, gente, nas fotos está todo mundo vestido. Vestido só para tirar. Já ouvi isso, minha prima. Você não se veste só para tirar foto, não? Não. Aí eu fiz, caramba, é tanta... Se permitam, galera, se permitam. Vão lá, né? Terça, sexta. Vai sábado. Vai sábado, né? Na praia. É uma meditação lá, não é para nudismo. Então, né? Meditação ao ar livre. Meditar na frente do mar. Vai lá e conversa, bate um papo com a gente, né? Saber mais como é, o que é. E ampliar mesmo, né? Os horizontes. E aí, como é que foi para você? Porque, assim, eu tive essa questão desse preconceito, apesar de vir de uma família que conversa de sexo. Mas como foi para você chegar para a família e dizer, gente, sou terapeuta tântrico? Então... Mesmo tendo sua irmã que já estava lá. Minha irmã abriu, né, o caminho em relação a isso. E por um tempo, ela não falava sobre, né, o que ela fazia de fato, logo no início. Mas depois isso se tornou, né, aberto, todo mundo sabia com o que era que ela trabalhava, mas assim, eu lembro que nessa época em que ela já iniciou trabalhando, porque ela já é terapeuta corporal há 14 anos, né, e com o Tantra ela trabalha há 8. E então, inclusive ela tá até vindo para Salvador, viu, gente? Fiquem ligados que Mai tá chegando. E aí eu olhava assim, não entendia muito, não lia muito, estava na igreja, então tinha um preconceito, né? Olha a mística. Eu já falava assim, olha a mística. E aí depois, quando isso aconteceu, já tinha ela, né? Então foi muito mais fácil. E também, assim, na medida que eu fui vivenciando as experiências e decidindo que eu ia me tornar terapeuta de fato, eu fui entrando em contato com o meu poder pessoal. E aí, automaticamente, isso também vai quebrando a minha importância com a opinião das pessoas, né? Com o julgamento das pessoas, de pautar a minha vida ou a minha profissão pelo que vão me julgar, pelo que vão dizer de mim. E que, de fato, à medida que você vai, né, se apropriando desse poder, de quem você é, de resgatar a tua essência, você vai se importando de fato com quem você é. Então, foi muito isso que foi acontecendo. À medida que eu ia vivendo essa experiência de autoconhecimento, eu ia me apropriando disso, porque também eu já fui uma pessoa muito insegura, muito medrosa, muito mesmo. Eu até cheguei ali, você perguntou, tá mancando? Isso antes, para mim, era uma questão assim que eu tinha um complexo muito grande, porque quando eu fui criança eu fiquei paralítico, aos 2 anos de idade. Fiquei 1 mês paralítico. Quando eu voltei a andar, eu fiquei com algumas sequelas. Então, isso para mim, né, nem sofri essa questão de bullying. Na escola a galera bagunçava um pouco assim, mas para mim era tranquilo, minha família nunca me tratou com diferença, mas eu tinha um grande complexo. Então eu era muito inseguro, muito medroso, achava que todo mundo estava olhando para mim. Então eu me preocupava muito com a opinião das pessoas. E aí, quando eu decidi ser terapeuta, eu sabia que tiveram diversas piadas, né? Diversas piadinhas, o terapeuta tântrico. Tanto que no início eu nem me intitulava como terapeuta tântrico. Eu me intitulava como terapeuta corporal, porque era mais aceitável,
né? Então, existe ainda um preconceito muito grande, né? Quando Você já fala foi em terapia tântrica. Já falaram, perguntaram se você era garoto de programa? Já. E era por isso que eu não utilizava o nome de terapeuta tântrico. Tô querendo virar gordo de programa. Mas aí depois eu falei, cara, é o que eu sou, né? Eu sou terapeuta tântrico. A minha formação é em terapia tântrica. Eu me capacitei nisso. Então não há como, né? Inclusive, esse ano foi muito bacana, porque quando eu fui convidado para participar do Saia Justa, eles perguntaram como você quer que coloque, né? E aí coloquei lá, Rajan, terapeuta tântrico, né? E é isso, estava numa emissora, né, que tinha uma visibilidade e tudo mais, mas é o que eu sou, e assumi isso. Então eu acho que quando eu tive essa postura, mesmo se as pessoas talvez da família ainda tenham um pouco mas foi ficando mais tranquilo, entendeu? Hoje, por exemplo, essa minha prima que diz gozar vida, hoje ela tá me indicando amigas no interior. Sabe? Mas já tirou muita onda. Isso já foi motivo de piada e de risada. Massagem que faz ousadia. Imagine. Então. Dê um real de água aí. Por favor. Chique aí, estagiário, por favor. Obrigado. Né? Deixa o rapaz morrer em casa. Ele tem massagem que resolva. Então. Ele molha a garganta, né? Pois é. Depois isso ficou muito natural. Por exemplo, hoje meu pai compartilha minhas publicações de eventos, de workshop, sabe? Já vi meu pai compartilhando, já vi meu pai marcando amigos. E qual é o público mais que te procura para fazer essa massagem tântrica? É muito variado. Variado, né? Muito, muito, muito. Não tem um perfil? Não, é bem relativo. Você atende mais homens, as mulheres? Hoje eu tenho atendido mais mulheres do que homem, mas, por exemplo, eu estou há 3 anos trabalhando. Isso de 1 ano e meio para cá tem sido mais mulheres do que homens, mas assim, homem tá bem perto ali, mas logo no início era mais homem do que mulher. Ou seja, homens, por favor, vamos nos igualar, vamos todo mundo lá. Gente, procurar massagem. Tá vendo? Procura igualdade nenhuma, mas não queria pagar o. Passa aí, né, Gascalva? Eu pensei que não ia ser tão rápido assim que ia passar na sua cara, não. Tá bom, viu? Você volta fora do ar, tá? Eu sou uma pessoa certinha. Tá e não tem nenhuma pergunta aí, não, Gascalva? Não, o povo tá assistindo o William Bonner. Isso é verdade. Aí eu quero. Idade influencia no orgasmo? Depende. Do quê? Acho que a idade em si não influencia, não. Não. Então, gozar mesmo está na mente da pessoa. Não só na mente. Pode estar na mente, mas cabeça. No corpo, né? Ah, tá. Não vale. Não só na mente, entendeu? Mas, por exemplo, você está falando de idade. Uma questão. Mulheres com até 90 anos, por exemplo, podem ter vários orgasmos. Se exercitar o tecido, sabe? Porque é isso, o tecido ele não envelhece, né, o clitóris, mas ele pode ir perdendo a sensibilidade. Não só a sensibilidade, mas a tonicidade, né? Sim. A gente faz esse trabalho de fortalecimento do clitóris. E tem essa capacidade ainda de sentir prazer, de sentir orgasmo. E qual local do corpo você dá uma dica para que as pessoas possam experimentar esse final de semana, ou quando terminar o programa, dizer assim, vou colocar em prática agora? Meu bolso. Pescoço não vale. Pescoço meu já bolso. É. Tá. Quem quiser estimular, deixar com muito prazer, bota dinheiro no meu bolso. Eu vou ficar muito feliz. Tem múltiplos. Qual parte do corpo? Sim. Ou alguma prática que você acha interessante do Tantra que as pessoas podem fazer hoje? Porque pro homem já deu, né? Já foi já aquele exercício. Já passei 2 exercícios. Eu achei aí, né? Nível hard, assim, viu? Que o negócio é. Vá, faça. Não, é difícil ali o negócio. Faça, estagiário. Vá tentar. Não é agora não, viu? Não é agora não. Certas coisas, estagiário. Mas então. Todo o corpo ele pode ser, né? Ele pode ser prazeroso. Mas você estava falando, né, da questão do pescoço, que é uma zona bem erógena. Já falou sobre o sovaco, né?
que pode... Mas uma dica, experimenta cheirar o corpo inteiro da pessoa, né, que está com você. Já experimentou cheirar? Não só... A gente dá um cheiro no cangote, né? Mas não só no cangote, expande isso. Dá uma de cão farejador e vai... Isso, e vai sentindo. Experimenta fazer essa prática, assim. Para, e aí podem se cheirar ao mesmo tempo, ou uma pessoa cheira um pouco, depois o outro cheira, ou vão se cheirando ao mesmo tempo. E percebe o que acontece. Depois de um banho, né? Uma cheiradinha de cada. Depois de um banho, mas sem passar produto nenhum. O próprio cheiro natural do corpo. Porque o feromônio, que é o teu cheiro natural, sim, ele tem um poder. Ele é bem poderoso. Ou seja, não precisa de patchouli, lang-lang, nada disso. Não passa nada não, deixa o cheiro natural. Mas chulé tem, chulé não. Patchouli. Depois de um banho a gente tá falando, tá? É porque tem um patchouli, né, que já é pra isso, e lang. Tem patchouli também, se procurar. Não, a dica, se você quiser utilizar alguma coisa em algum outro momento, ok. Mas a dica que eu tô dando é experimenta cheirar o corpo inteiro sem nada, sem nem passar desodorante? Nada. Nem desodorante, toma um banho e... Você insistente, ele não tem nada. E ela tá... Um cheiro natural do teu corpo. O cheiro natural do Aline, a dica dele foi essa. Ela é insistente, eu tive que... Cabe a você tentar agora, Aline. Praticar só. Se você não conseguir com quem está... O barrão que gira que você está tentando lá. Com quem ela tá nessa indo, você não conseguir, você quer o desodorante, o perfume. Com que você tá saindo, Aline? Por favor. Pelo amor de Deus, com que pouco você tá? Porque ela insistiu, não. Pelo amor de Deus, eu vou tentar. Nem o desodorante? Desodorante, eu não vou aguentar. É porque tem homens que transpiram muito, mas sim. Mas se a pessoa não estiver saindo com ninguém, qual é a prática que você indica para ela fazer amor com ela mesma, fazer esse teste com ela mesma? Isso, se tocar, se acariciar, não somente o genital. Começa por todas as extremidades do corpo, por todo o corpo. Só depois que você conseguir começar a sentir prazer, se tocando no seu corpo, sem ir diretamente para o genital, aí depois sim você vai para o genital. E aí se masturba, se toca. Mas, né, a gente não para se acariciar também, né? A gente não para nem para se olhar, né? Exatamente. No espelho. No espelho. Sim. Imagine, se a gente não para se olhar no espelho... Imagine estabelecer o olhar com outra pessoa também, olhar dentro do olho da pessoa. Isso é difícil. Tem muita gente que tem dificuldade de olhar dentro do olho, né? Você não tem, não. Eu não tenho, não. Eu olho mesmo. E às vezes quando eu percebo que a pessoa está desviando o olhar, eu olho mesmo ainda. Mais ainda, assim. E aí algumas pessoas não conseguem sustentar o olhar. Eu tenho que te fazer uma pergunta íntima e pessoal. Vamos lá. Poxa, sentiu? Sentiu, Café? Você vai fazer a pergunta. Se eu vou responder essa pergunta, é uma outra questão. Meu Deus! Esse povo tá muito espertinho. Assim quebra o clima. Poxa. Faça. Foi bom pra você? Foi maravilhoso. Ui! Então... E a gente tá chegando ao fim, né, no nosso período, né, 2 horas, né, um período de 4, né, Coscoba? Podia ser um período de 4, né? 4 horas. E é 2 horas, ó. Sem sair de cima, né? 2 horas tântrico, entendeu? Sem parar, sem final. Que horas? A outra dica pro final de semana, posso dar? Claro. Fica à vontade. É isso, experimentem ir pra relação sexual sem hora pra acabar. Mas antes vai no Salvador Medita, né? E depois para essa dica. Isso, aí, né? vai no Salvador Medita às 4 horas da tarde, lá no Jardim de Alá. E aí depois roda a madrugada, o dia, a noite. Mas experimenta fazer isso, assim, sem se preocupar com preciso chegar lá. Experimenta curtir o momento de fato, né? Antes de ir logo para a penetração, experimenta sentir, cheirar o corpo, né? Lamber também, pode ser degustar o corpo, por que não, né? Sem leite condensado, sem nada. Corpo natural, mas aí a criatividade... Ela quer um perfume, ela quer um leite condensado. Porque o negócio que ela tá provando não é bom. Entendi? Isso E onde a gente acha aí? Você que está sendo provado, degustado por Aline.
Tenha certeza que ela não gosta do seu cheiro nem do seu gosto. Eita, não comprometa a linha, rapaz. Se tivesse acontecendo isso, com certeza eu já tinha tomado o cartão vermelho. Olha, enganou. Perfume, leite moço, você viu? E onde a gente pode encontrar aí o Rajan? Rajan, hoje o meu principal meio assim de divulgação do meu trabalho e onde eu estou mais presente é o Instagram. Então podem acompanhar aí, podem seguir rajan.tantra. Se digitar Rajan logo ali na pesquisa já aparece, né, o meu perfil. E antes do site, antes de qualquer outro meio de comunicação, a minha agenda, a minha divulgação, ela passa primeiro pelo Instagram. Então, quem quiser saber mais, entrar em contato, agendar uma sessão, enfim. E tem inclusive depoimentos também lá, né? Tem depoimentos, de pessoas que já fizeram, depoimentos, né, de lugares que eu já fui, de programas, enfim. Ou seja, acessa lá o Instagram do Rajan, segue ele, vai no Instagram da Rádio Joia, participa da promoção também, para se permitir ganhar essa massagem tântrica e se permitir viver lá também, né, Rajan? Sim, com certeza. Então, é isso. Mas antes de terminar, vamos falar sobre a Super Quinta da Joia? Sim, começando às 8 horas, com Conexão Conhecimento com o professor Martinez. Continue. Depois das 9. Já tá assim, às 9. 9 às 10, com Evolução, com Gil Porfírio e Karina. 10 às 11. Com 10 às 11. Tá vendo? Você quer fazer a pegadinha? 10 às 11, o Evolução, com Gil Porfírio e Karina Santos. 11 horas, Maturidade no Ar. E com Wagner e a Graça Sena. E som de papo. Tem um som de papo. 14 horas. Com o Gilberto Romano. Às 17 horas tem Forrozão Coscoba, Festa e Forró. Forró com Coscoba. E às 16 horas tem Escuta aí, quando dá pra ter. É o contrário, você sabe, né? Eu sei, mas a ordem minha. Não se prenda à ordem, se liberte das coisas. O importante é fazer. Tá bom. Não vai chegar a lugar nenhum, né, Rajan? E eu aprendi. Lembrando que rádio não é sexo. Mas é um prazer, é um orgasmo, né, também. Uma forma de prazer também. Continue. Eu aprendi. E tem agora... Quinta-feira tem? Na próxima quinta tem Política ao Vivo. Às 19 horas com... Essa parte pula. E às 20, a gente tá aqui ligadinho. A melhor hora do seu dia. Às 20 não liga o computador, o celular, deixa aqui. Não, às vezes você terminar o dia gozando, né, Lene? Gozando o dia. Ou gozado. As duas formas é coisa boa. Enfim. Ou gozando ou gozado, enfim. Tchau, se ligue aí, um beijo. Semana que vem, Melissa é você mesmo. Micro traição. Melissa tá ali perguntando a ela. É sim, não vai viajar. Um beijo pra vocês. Até semana que vem é dia do sexo. Mas amanhã tem meditação tântrica. Vamos lá, tá todo mundo vestido, hein? Beijo. Beijo, Rajan. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Um abraço também. Um abraço, até a próxima quinta. Peraí, viu? Errei de computador. Você ouviu Na Ponta da Língua. Foi um prazer enorme.